Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Lumen Christi. Continuamos falando sobre o Sermão da Montanha e vamos hoje fazer a comparação entre a lei antiga dada por Moisés e a nova lei dada pelo novo Moisés, Jesus Cristo. Tal como Moisés, que teve como missão levar o povo da escravidão para a liberdade, Jesus tem a mesma missão, nos dar uma lei que tem a capacidade de nos levar da escravidão do pecado para a liberdade da eternidade que ele conquistou para nós. Vamos ver então o que Jesus vai nos falar, mas antes vamos pedir ao Senhor que ele venha colocar o nosso coração em sintonia com tudo aquilo que ele nos quer contar, que ele receba nossas preocupações, as nossas angústias, nossas enfermidades no corpo e na alma, que Ele faça do nosso coração um celeiro aonde Ele possa resguardar todas as ovelhas, todas as sementes, todas as videiras que Ele quer colocar no nosso caminho. Que nada seja dito aqui que não seja da vontade do Senhor nos falar, mas aquilo que Ele nos disser que Ele possa gravar nos nossos corações. Que Ele receba também todas as pessoas importantes na nossa vida, aquelas que nós amamos, aquelas que nós precisamos perdoar. Às vezes, quem nós precisamos perdoar é a nós mesmos. Mas que Ele receba também todas aquelas pessoas por quem a gente se comprometeu a rezar, pessoas que são muito queridas para o nosso coração, de uma forma especial. Colocamos a Edith e o seu Carlos, a Mariana e o marido, a dona Risete, a dona Elza, o Patrick, os pais da Ana, o seu Manuel e a netinha dele, a, a Helena, e todos aqueles que se confiaram às nossas orações, a mãe da Olga, né? O Senhor sabe melhor do que nós. Que todos eles possam ser cuidados por aquele que é o Senhor de todo o universo. E que sejamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vejamos então o que o Senhor nos quer falar. Comparando a lei antiga com a nova. Já iniciamos essa parte na nossa última aula. Jesus vai falar que, na verdade, ele não veio para abolir a lei de Moisés, mas para levá-la à perfeição, para levá-la ao pleno entendimento. Muitas vezes o povo não entendia bem o que Deus queria fazer, e muitas vezes algumas pessoas, por oportunismo ou oportunidade, acabavam distorcendo um pouquinho a própria lei do Senhor. Não com maus propósitos, gente, às vezes até com bons propósitos. Por exemplo, no tempo dos nossos avós, você ensinava as pessoas a buscarem praticar o bem, ensinando o quê? Se você não fizer isso, você vai. Nossos avós não tinham más intenções, muito pelo contrário, mas eles achavam que se inspirasse o medo ah, do inferno nos nossos corações, isso ia fazer a gente andar no bom caminho. Hoje a igreja já mostra que é diferente, que Deus prefere muito mais que a gente ande no bom caminho, porque a gente se sente amado por Ele e por isso queremos caminhar, porque confiamos que o que Ele quer para nós é o melhor para nós mesmos. Então, muitas vezes na história ao longo da igreja se foi procurando alguns caminhos para forçar o povo a fazer o que é certo. Isso acabou desvirtuando um pouquinho. Então Jesus diz, ele não veio mudar a lei, porque na verdade o que sai da boca de Deus continua sendo verdade de geração em geração até o final dos tempos. Então ele diz, não se passar, o céu e a terra passará antes que desapareça um jota, um traço sequer dessa lei. Então não é a lei que está errada, mas muitas vezes a interpretação da lei. E por isso, Jesus até mesmo diz: se alguém violar um desses mandamentos,
e ensinar os outros a fazer o mesmo. Ah, ai dessa pessoa. E nós muitas vezes vemos que é isso que a sociedade dos nossos dias faz. Eles, ao invés de reconhecer o seu pecado, eles tentam convencer que aquilo que é pecado não é pecado. Não, isso o mundo faz, isso é teimosia da igreja, isso é exagero, isso não é pecado, isso é normal. Não normal, não necessariamente aquilo que é normal nos dias de hoje é certo. E nós sabemos o quanto esses desvios de comportamento destruíram valores, destruíram verdades, que infelizmente os nossos filhos e os nossos netos talvez não tenham a oportunidade de viver como nós vivemos. Nós costumamos dizer, não, antigamente as coisas eram melhores, e não percebemos que esses nossos jeitinhos para poder arrumar desculpas para continuar a fazer o que a gente gosta de fazer, mesmo quando aquilo que a gente gosta de fazer é errado, muitas vezes acaba desvirtuando caminhos e criando atalhos que não têm volta. Então, ai daquele que tentar, para disfarçar o seu pecado, convencer o mundo de que o seu pecado não é pecado. Porque você tem o direito de errar, de escolher errar, mas você não tem o direito de ensinar o caminho errado como se fosse certo, porque aquelas pessoas, talvez na sua inocência, porque confiam em você, vão fazer algo diferente daquilo que Deus prescreveu como certo. Então Deus é muito severo. E ele alerta a todos nós cristãos que mais do que qualquer outros nós temos o dever de fazer o que é certo. Por quê? Porque ser cristão significa ser imitador de Cristo, ser aquele que dá testemunho de Jesus Cristo. Se nos dizemos cristãos e as pessoas nos veem humilhando alguém, nos veem esnobando alguém, agindo com preconceito contra alguém, falando uma mentira, fazendo uma coisa errada, eles não vão dizer, olha lá a Vânia fazendo besteira. Eles vão dizer, tá vendo? É só de boca para fora. Então, na verdade, o nosso mau comportamento coloca em risco o testemunho da igreja e da fé. Se nos dizemos cristãos, temos que agir como cristãos, porque senão estamos, na verdade, comprometendo a imagem de Cristo e não apenas a nós. Então, por isso, Jesus diz: digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aí ele então começa os ensinamentos, aonde ele vem trazer essa plena verdade, esse pleno conhecimento. E Jesus vai sempre usar a mesma fórmula. Ouviste o que foi dito lá na época de Moisés? Eu, porém, vos digo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês, na época de Moisés, aprenderam isso, mas comigo vocês estão aprendendo outra coisa. É como se dissesse: eu sou maior do que Moisés. Aqui está quem é maior do que Moisés. E a primeira coisa que Jesus vai falar nesse sentido é não matar. Então ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu, porém, vos digo, peraí, eu, porém, vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão raca, que quer dizer idiota, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena. O que Jesus está dizendo aqui
é que não matar não significa simplesmente não tirar a vida daquela pessoa. Porque quando a gente humilha alguém, quando a gente faz alguém se sentir indigno, pequeno, sem valor, nós estamos matando aquela pessoa. Nós estamos matando o senso de autoapreço, de autoestima daquela pessoa. Se aquela pessoa começa a se sentir um nada por causa de algo que a gente fez ou falou para ela, essa pessoa não vai estar vivendo vida em abundância. Mas foi isso que Jesus veio conquistar para ela. Então, com a nossa língua, com as nossas atitudes, nós muitas vezes matamos tanto quanto um assassino que pega uma arma, uma faca e tira a vida de alguém. Então, não matar não significa simplesmente não tirar a vida, mas significa não tirar vida da pessoa. Ela tem o direito de ser feliz, ela tem o direito de gostar dela mesma, ela tem o direito de gostar da sua história, de gostar da sua realidade. Depois Jesus vai dizer, e eu acho essa uma das partes mais importantes do Sermão da Montanha: se estás para fazer tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro te reconciliar com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Jesus está falando de perdão aqui. E ele diz ainda mais, ele diz, entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. O que Jesus está dizendo aqui é a necessidade de conceder perdão. Se você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, não importa que você no seu coração ache que ele é que está errado e você está certo. Será que vale a pena correr o risco de perder o céu por causa disso? Porque o que Jesus diz é: vai se reconciliar com teu irmão. Você pode dizer que você sempre é 100% inocente naquilo que os outros te fazem. Talvez uma palavra sua, um gesto seu, uma omissão sua, tenha levado aquela pessoa a reagir a você. O caso é que a gente sofre de ofendidite aguda. Quando o outro nos faz mal, a gente sempre acha que a gente é o coitado e ele é o bandido. Mas a gente poucas vezes reconhece que talvez nós tenhamos algo de bandido na história também. O caso é que, como diz o ditado popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, não importa quem começou, seja cristão, dê o primeiro passo para a reconciliação. Se você fizer isso, Jesus diz, você está ganhando o céu. Veja, Jesus não diz, se você está para fazer oferta no altar e se lembrar que você tem um pecado, larga a tua oferta. Não. O que Jesus está dizendo é que a falta de perdão tem mais poder de te afastar do altar do Senhor do que o pecado que você comete. Então, se você está para fazer a tua oferta e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, larga a tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com teu irmão e só depois volta e vem apresentar a tua oferta. Jesus é muito claro nesse sentido. E ele diz ainda mais. Ele diz: faz isso sem demora, antes que seja tarde demais. Porque se você morre ou a outra pessoa morre sem ter essa situação resolvida,
esse desentendimento entre vocês fica registrado no livro da vida. E vocês serão julgados por ele, tanto você quanto a outra pessoa, porque Deus é justo, ele escuta, ele olha as duas partes. E por isso ele diz: faz isso depressa, antes que você deixe de ser igreja militante e se torne igreja padecente. Porque o teu tempo de purgatório vai depender exatamente disso. Dali não sairás até que tenhas pago até o último centavo. Quer reduzir teu tempo de purgatório? Não leve rancor no seu coração. E se alguém tem alguma coisa contra você, não hesite em dar o primeiro passo, não. Vale sempre a pena. Mas vamos falar de perdão em uma outra ocasião. Depois Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher já adulterou com ela no seu coração. Isso vale para o homem também. Às vezes, a gente não parte para vias dos fatos, mas a gente permite que os nossos pensamentos, que os nossos olhares, que os nossos sentimentos desbravem caminhos que não devem ser percorridos. Então, se você olha para uma pessoa com más intenções no seu coração, dificilmente você vai manter a pureza de coração na sua relação com essa pessoa. Você vai estar sempre lembrando daquela fantasia, daquela aspiração, daquele sentimento. Não permita que o teu coração te engane e te seduza para isso. Então, guarde bem os seus olhos, guarde bem os seus sentimentos. Não pratique aquilo que não deve ser praticado. Vença a si mesmo. Tenha autodomínio, tenha autocontrole. Por quê? Jesus explica. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, a que o teu corpo todo seja lançado na geena. Se tua mão direita é para ti queda, corta e lança longe de ti, porque te é preferível perder um só de teus membros, a que teu corpo inteiro seja entregue na geena. Claro que Jesus não está querendo que nenhum de nós arranque fisicamente um olho, arranque fisicamente uma mão, mas o olho é a janela da alma. E se o teu olho está se alimentando a sua alma de exemplos ruins, de testemunhos ruins, seria melhor se você fosse cego. Não é que você tenha que se tornar cego, mas vença a si mesmo. Você controla e tem o direito de controlar aquilo que você vê. Se você fica escolhendo os piores canais de TV, as piores revistas, os piores lugares, certamente o seu coração vai se encher dos piores sentimentos. E a mão é um instrumento dos seus atos. Se você pratica aquilo que você sabe que é errado, se você usa a mão que deveria construir para destruir o reino de Deus, destruir os bons testemunhos, vença a si mesmo. Você tem que ser mais forte do que os seus olhos, tem que ser mais forte do que as suas mãos, do que suas pernas. É isso que Jesus está querendo dizer. O autocontrole começa com uma decisão sua. Sobre o divórcio, Jesus vai dizer: foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo,
Todo aquele que rejeita sua mulher a faz tornar-se adúltero, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete um adultério. O que Jesus está dizendo aqui é muito claro. O que Deus uniu, o homem não separe. O casamento não é uma brincadeira, não é um namorico. Homem e mulher se tornam uma só carne. E é isso que é a base da constituição de uma família que eles vão constituir. Então, nem o homem nem a mulher podem fazer do matrimônio uma brincadeirinha. Muitos jovens hoje em dia se casam para poder tirar foto. E se você vê, existe mais preocupação com todo o cerimonial, com as flores, com os momentos, com a quantidade de padrinhos, com a cor dos vestidos das noivas, com o presente que você tem que dar para o padrinho, ah, com detalhes que são bonitos, que bom que você pode, mas são longe de serem os mais importantes. E o sacramento em si, ele fica relegado a um teatro, a um segundo plano. Então, na verdade, meus irmãos, minhas irmãs, se um homem se une à sua mulher, ele se torna uma só carne. O divórcio, ele arranca essa carne, a não ser que não tenha havido matrimônio em primeiro lugar. E hoje a nossa igreja é muito mais preparada para lidar com essas situações. O curso de noivos ajuda a igreja nisso. A entrevista que o sacerdote faz com o casal antes do casamento, ele tem todo o objetivo de apurar se aqueles jovens estão conscientes da responsabilidade, da importância do sacramento que eles estão para assumir. Para se no futuro houver uma situação de pedido de nulidade, a nossa empresa então possa verificar se o matrimônio foi falso ou não, se é possível anular ou não aquele matrimônio. Por quê? Porque o matrimônio é celebrado pelos jovens que se entregam, pelo homem, pela mulher que se entregam um ao outro. Por um outro lado, nós hoje temos na igreja muitos casais de segunda união. Há algumas situações que efetivamente um matrimônio não é possível. E é claro que a igreja entende quando há separação nessas situações. E não é raro que esses casais separados acabem se unindo outra vez. A igreja não pode abrir para eles a plenitude de tudo aquilo que é oferecido para um casal em primeira união. Mas esses casais em segunda união, de forma nenhuma, são rejeitados pela igreja. Eles são incentivados a se sentirem igreja, a se inserirem na igreja, a ajudarem nas pastorais, porque eles são, na verdade, em última instância, filhos de Deus, amados por Deus. E esse amor de Deus por eles não pode ser apagado por uma situação de um casamento que foi desfeito. Então, tenhamos esse nível de consciência sobre o que a igreja está querendo dizer aqui ao interpretar essa colocação de Jesus Cristo. Eu gosto muito do versículo 33 também. Ouviste ainda o que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. O que Jesus está dizendo aqui é algo que a gente precisa muito no mundo de hoje. Nós hoje estamos acostumados a ver palavras que são faladas
quando na verdade são da boca para fora. Mentirinhas brancas, dizem por aí, ou piadinhas sem graça, ou eu não foi isso que eu quis dizer. A palavra tem poder, meus irmãos. Deus criou o universo pronunciando a sua palavra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nossa palavra também tem poder de criar universos, universos de harmonia, de paz, de bem-estar. Mas isso só vai acontecer se as palavras que saem da nossa boca são verdadeiras. Se aquilo que eu falo é sempre a verdade, eu não preciso dar garantias sobre a palavra que eu falo. Então, não preciso jurar. Quando você geralmente vê uma pessoa dizendo, é isso mesmo, eu juro. Se ela tem necessidade de dizer que jura, é sinal de que, na verdade, a palavra dela não tem valor. Que não seja assim entre nós. Não precisamos jurar nem pelo céu, nem pela terra, porque, na verdade, toda palavra que sai da nossa boca é a verdade. E por isso não precisamos dar garantias ou seguro de vida para nada daquilo que a gente fala. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo branco tornar-se branco ou negro. É claro que Jesus, naquela época, não conhecia a tintura de cabelo, né? Mas, brincadeiras à parte, nada acontece na nossa vida sem a vontade de Deus. Dizei somente sim se é sim, não se é não. Tudo que vai além disso vem do maligno. Então, o que Jesus está dizendo é: se for sim, diga sim. Se for não, diga não. E aí você não precisa jurar. Porque qualquer coisa longe disso é uma mentira que está sendo disfarçada de verdade. E o pai da mentira não é Deus, mas o inimigo de Deus. Toda vez que uma palavra mentirosa sai da nossa boca, nós estamos fazendo feliz a uma pessoa que não é Deus. Sobre a vingança, Jesus vai dizer: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém te citar injustiça para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede, não te desvies daquele que te pedir emprestado. O que Jesus está dizendo aqui é: se alguém te faz o mal, não ache que você tem o direito, então, de fazer o mal para ele. Porque se você faz o mal, porque ele te fez o mal, no que você é melhor do que ele? No que você está mostrando que você é cristão? Então Jesus diz: se alguém quer te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000. Porque, inclusive, essa pessoa que está fazendo mal, ela tem prazer quando ela vê que te tira do sério, quando ela vê que ela te derruba, que ela te faz agir de uma forma diferente da sua fé. Então, se você, na verdade, não der ao outro o direito de te levar a pecar, fazendo mal, praticando mal, buscando a justiça com as próprias mãos, você está mostrando que você é cristão, porque foi exatamente isso que Jesus fez. É assim que você desarma o seu inimigo. Então, Jesus está dizendo, em outras palavras, pague o mal com o bem, porque é assim que você tira o argumento. Porque se você faz o mal para a pessoa que te fez o mal, ela se sente justificada para continuar te fazendo mal. Agora, se você retribui o mal que ela te fez com o bem, você deixa essa pessoa sem graça.
você deixa essa pessoa sem argumento. Você tem mais condição de vencer aquela pessoa fazendo bem do que fazendo mal para ela. Sobre o ódio e o amor, Jesus vai dizer: tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus quanto sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, não fazem isso também os pagãos? Então, mais uma vez, Jesus reforçando: pague o mal com o bem. É assim que você desarma o outro. Se você se diz cristão, mas ao invés de virar a face, você dá uma bofetada naquele que pisa na sua unha encravada, aonde que você está dando testemunho de Cristo? Se você só trata bem para quem te trata bem, puxe, experimenta rezar por aqueles que te tratam mal. Te digo mais, reze mais por aqueles que te tratam mal do que por aqueles que te tratam bem. Toda vez que você reza por uma pessoa que te trata mal, a graça, a bênção de Deus vai para aquela pessoa. E onde a bênção de Deus opera, as coisas mudam. E pode ser que você venha estranhar que do dia para a noite a forma daquela pessoa te tratar se altera completamente. Que quando a gente não gosta de uma pessoa, nós emanamos ondas ruins de animosidade, de rejeição para aquela pessoa. Mas quando essa é uma pessoa por quem a gente reza todos os dias, ao rezar por ela, só sentimentos bons estão saindo do nosso coração para aquela pessoa. E ela sente isso. Ela sente a mudança, ela sente a diferença. Então, a melhor forma de quebrar a dureza de um coração, como diz o ditado, água mole impede a dura, tanto bate até que fura. Mande ondas de amor para aquela pessoa que te odeia. E aí, diz Jesus, portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Pode ser que você nunca consiga ser perfeito, mas o que Deus valoriza aqui é a tua força de vontade, o teu desejo, o teu empenho. Se você, cheio de boa vontade, dá 2 passos para Deus, Ele dá os 200 que te faltam. Mas tudo tem que começar da gente. Então, tenha a intenção de ser bom. E isso já vai ser o primeiro passo para você chegar lá. E isso encerra o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mas o Sermão da Montanha cobre tanto o capítulo 5 quanto o 6 e o 7. No capítulo 6, Jesus continua o seu ensinamento dizendo assim: guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está no céu. Quando, pois, dás esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo,
já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e teu pai que vê o escondido será aquele que te recompensará. Ora, o que Jesus está dizendo aqui é que nós muitas vezes gostamos de ser aplaudidos pelas pessoas e gostamos de exagerar aquilo que a gente faz de bom e fazer de uma forma que todo mundo perceba o quanto a gente é bom e generoso, prestativo. Quando a gente age assim, a gente está despertando o senso de gratidão nos homens. E eu digo para você, a recompensa que os homens podem te dar é ridícula em relação àquilo que Deus pode fazer por você. Certa vez, numa palestra, alguns anos atrás, falando isso, eu disse: nossos avós eram mais inteligentes, porque nós, quando alguém nos faz um favor, a gente, em português, costuma dizer obrigado ou obrigada, né? Isso quer dizer o quê? Você me fez um favor, eu estou em obrigação com você. Deixa de ser favor, né, gente? Vira uma relação de troca. Você me fez isso, eu então te devo algo de igual montante e valor. Não, os nossos avós eram mais inteligentes. Quando alguém fazia um favor para eles, eles diziam: Deus te pague. Lembram-se disso? Pois é. Eu disse isso na palestra e tinha um jovem lá e ouviu. E certa vez acabou o gás na casa dele e ele chamou a companhia do gás para entregar um novo botijão, mas ele tinha que ir para o trabalho e não podia esperar. Então ele deixou o dinheiro com a vizinha para receber o bujão de gás para ele. Quando de noite ele foi lá pegar o bujão de gás, ele disse então para a vizinha: Deus te pague. E a vizinha respondeu para ele assim: eu não fiz nada para ele, você que me pagar. Falo para essa pessoa, vai. E eu disse para aquele jovem: olha, você responde para sua vizinha. Se o pouco que eu posso fazer por você te satisfaz, me diga o que eu posso te ajudar e eu farei com prazer. Mas como eu sei que aquilo que eu posso fazer é muito pouco, eu desejei para você que aquele que fosse retribuir a você é alguém que pode fazer muito mais do que eu. Porque essa é a questão, é a verdade. Não podemos fazer as coisas querendo o aplauso dos homens. Deixa que Deus seja o único que vê o bem que você está fazendo para alguém. Deixa que Deus seja o único que vai recompensar você. Porque é generoso esse nosso Deus. E vale super a pena. E aí ele vai falar sobre oração. Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que lhe o peçais. Então, o que Jesus está dizendo aqui é a mesma coisa sobre fazer coisas para ser aplaudido. Aqui ele está falando sobre as orações. Muitas vezes a gente vê as pessoas nos grupos de oração, nas pastorais, ah, fazendo orações de tal forma que não é para Deus, é muito mais para o outro ver como ele fala bonito,
como ele fala em postado, como ele fala importante. E por isso Jesus está dizendo: a oração não são palavras que simplesmente saem da boca, elas têm que sair do coração. A boca tem que dizer o que o coração está cheio. Então, as nossas orações têm que sair de lá de dentro e não daqui, da cabeça. Não por vaidade, não por exibicionismo. E por que nós rezamos em voz alta? Não é para Deus saber o que você precisa, porque, como Jesus mesmo diz aqui, ele já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Quando você reza por alguma coisa, você está, na verdade, usando o teu livre-arbítrio para dar autorização a Deus para fazer o bem na sua vida. E Deus precisa de autorização para fazer o bem na sua vida? Sim, ele precisa. Porque ele não quer depois que você diga que ele interferiu na sua vida sem você querer. Deus está à porta e bate, é isso que ele fala em Apocalipse 3:20. Ele não arromba a porta, ele não sai entrando, ele espera você pedir. E a sua oração é esse pedido, é esse exercício do seu livre-arbítrio. A oração é a autorização que Deus recebe para fazer o bem na sua vida. Isso é tão, tão, tão bonito. E aí nós chegamos na oração do Pai Nosso, que nós vamos ver muito brevemente aqui, porque ela é tema de uma aula específica, baseado inclusive no livro de São Tomás de Aquino. Nós vamos ver as orações dos cristãos, a oração do Credo, do Pai Nosso e da Ave Maria, principalmente. Então, aqui ela será muito breve, simplesmente para nos ajudar a entender o que existe por trás daquilo que a gente reza no Pai Nosso. Mas isso vamos ver na próxima segunda-feira, que eu também não vou estar pessoalmente com vocês, mas vou estar gravando a aulinha e já agradecendo a Norminha a generosidade de ir até o auditório e projetar para aqueles que gostam de ouvir a aula em comunidade, para trocar ideias, para debater com os outros. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Se você ainda não respondeu ao questionário do formulário da formatura, por favor, responda. Eu preciso da sua resposta para imprimir os certificados da nossa formatura. E um segundo formulário está com a proposta das músicas do sarau. Escolha as suas. E se tem alguém a que você gosta muito, mas não está lá, acrescente. Nós vamos gostar muito de cantar juntos, todos juntos, celebrando esse ano que Deus nos deu para estarmos falando das suas coisas e conhecendo um pouco melhor o Senhor nosso Deus. Amém. Fique com Deus e uma santa semana para você.